Eu quero começar hoje trazendo um ponto que pode parecer polêmico. Será que existe uma dor que pode e deve ser causada em pessoas narcisistas? Calma. Eu sei que isso pode soar estranho à primeira vez. Afinal, em muitos dos meus conteúdos eu falo sobre a importância de abandonar batalhas infrutíferas. E quem já conviveu com um narcisista sabe, entrar em uma guerra com eles quase nunca termina bem. Eles têm uma habilidade enorme em acionar gatilhos emocionais, criar confusão e instaurar caos. Muitas vezes não é compatível com a nossa forma de ser. E o resultado é que a gente acaba perdendo energia, saúde e paz. Então, por que eu trago esse tema aqui? Porque nos meus atendimentos eu vejo com frequência algo que se repete. Pessoas muito empáticas, que sentem tudo, que carregam dentro de si as dores, a tristeza, a raiva, a melancolia que o narcisista transborda. Isso é comum, especialmente se você cresceu com uma mãe ou um pai narcisista. Você passa a vida inteira sentindo as emoções deles como se fossem suas. Se o narcisista é do tipo oculto, então a dinâmica fica ainda mais desgastante. Esse perfil que sempre parece vítima, que mergulha em queixas, depressão, negatividade, consegue aprisionar quem está perto num ciclo de culpa e compaixão mal direcionada. Já o narcisista grandioso pode oscilar entre o perfil clássico e o oculto, mas sempre mantém um padrão dominante. E é aí que entra o ponto central. Sentir as emoções do narcisista não ajuda você e não ajuda ele. Achar que ao carregar as dores do outro, você está sendo uma boa pessoa ou alguém mais humano é um grande engano. Porque isso não gera transformação, nem para você e nem para o outro. Se existe uma dor que pode ser produtiva, é a dor da autorresponsabilidade. E aqui está a chave. Menos empatia no sentido de absorver o peso emocional do outro e mais compaixão verdadeira, que é quando você consegue ajudar de forma correta, estabelecendo limites e devolvendo ao narcisista aquilo que é responsabilidade dele. E talvez você esteja se perguntando: mas Lucrécia, o que significa fazer a coisa certa quando se trata de um narcisista? Significa deixar que ele assuma responsabilidade pelo que faz. E é aqui que eu vejo todos os dias nos meus atendimentos uma cena muito comum. Pessoas que dizem: eu não quero ser como minha mãe, ou eu não quero ser como meu pai. E por medo de parecerem, mas acabam aceitando tudo. Não dizem não, não estabelecem limites, passam a mão na cabeça do outro como se isso fosse amor. Mas quando a gente olha mais fundo, percebe que a raiz não é bondade, é medo. Medo de perder o amor, medo de ser rejeitada, medo de se sentir culpada. E junto desse medo, uma ilusão, a de que você vai salvar o narcisista. Só que isso não acontece. O que pessoas com traços narcisistas e pessoas com traços dependentes realmente precisam não é da sua empatia, que carrega tudo, mas de limites claros. Porque nesses perfis existe uma falha de autorresponsabilidade. Eles não fazem aquilo que deveriam fazer por si próprios. Eu sei que parece duro, mas pense comigo. Quantas vezes você deixou de sair com amigas, deixou de viver a sua vida porque sua mãe inventou um drama no dia em que você tinha um compromisso? Quantas vezes você anulou sua agenda porque o outro fez uma chantagem emocional? Isso não é ajudar. Isso é abrir mão de si para ser manipulada. Porque no fundo, o que está acontecendo é que o outro está preenchendo seu espaço mental, minando sua vida emocional, suas relações, sua liberdade, e você acredita que está sendo uma boa filha, um bom parceiro, um bom ser humano, mas na verdade está se perdendo em um jogo que não tem fim. Então,
Qual é a coisa certa a fazer? Estabelecer limites. E eu sei que não é fácil. A culpa aparece, a voz interna grita que você está sendo egoísta. Mas saiba, com o narcisista não é sendo uma boa pessoa que você ajuda, é colocando limites. Quando você diz, mãe, eu não vou cancelar minha vida para ir no médico com você. Você tem condições de ir, tem carro, tem saúde e vai sozinha. Pode ser que ela reclame, critique, julgue, difame, mas é aí que o aprendizado acontece. Com narcisistas, nós sempre teremos duas escolhas. Ou deixamos que manipule nossas emoções para que façamos tudo o que eles querem, ou enxergamos a manipulação pelo que ela é e temos coragem de frustrar o narcisista, não por vingança, mas porque o limite é a única coisa que pode trazer algum tipo de crescimento para ele, principalmente para você. E talvez você me pergunte, mas Lucrécia, quando eu coloco limites, o que acontece com o narcisista? A resposta é simples. Ele sente a dor das consequências. E é exatamente isso que precisa acontecer. Narcisistas precisam perder privilégios, oportunidades e relações para que, quem sabe, começarem a enxergar sua própria responsabilidade. Em consultório, eu acompanhei uma cliente que decidiu estabelecer limites não apenas com a mãe, mas também com a irmã. Antes, ela dizia sim para quase tudo, mesmo quando era injusto ou sem sentido. Até que chegou um ponto em que ela começou a dizer não. Foi nesse momento que ela conseguiu enxergar com nitidez quem tinha condições de lidar com esses limites e quem não tinha. A reação da mãe foi intensificar abusos, aumentar o peso emocional. Já a irmã, mesmo se sentindo ferida e humilhada, fez um esforço enorme para manter o vínculo. Doeu sim, mas aquele não que a cliente teve coragem de dar foi o que abriu à irmã a chance de se enxergar e perceber: caraca, eu realmente estava sendo injusta, estava sendo cruel com ela. E perceba, foi necessário ter coragem de causar dor. Dor de frustração, de raiva, até de humilhação. Porque é essa dor que pode abrir a porta da autorresponsabilidade. Se ela estivesse continuando, cedendo, passando a mão na cabeça, vivendo no coitadismo eterno, estaria roubando da irmã a oportunidade de amadurecer. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos sentir um tapa na cara da realidade. Quando isso vem de limites saudáveis, é um ato de amor. É compaixão verdadeira, porque não é sobre destruir o outro, mas sobre oferecer a chance de crescer. Agora, quando se trata de alguém com transtornos de personalidade narcisista, eu não estou dizendo que os limites vão transformar a pessoa, mas mesmo nesses casos, os limites trazem algo muito importante: paz. Eles não mudam a essência do narcisista, mas podem devolver a você uma vida com menos desgaste e mais espaço interno. E isso também vale para pessoas dependentes. Sabe aquela pessoa que parece não conseguir nada sozinha? Que liga para alguém até para decidir que roupa comprar ou que pedir no almoço? Muitas vezes esse padrão vem de um lar narcisista, onde a autonomia nunca foi estimulada. E se você quer ajudar alguém assim, não faça por ela. Deixe que sinta a dor da confusão, a dor da responsabilidade, porque é nessa dor que nasce a autonomia. Por isso eu sempre digo, nem pessoas com traços narcisistas, nem pessoas dependentes crescem com empatia que carrega
tudo no lugar delas. Elas crescem com limites que devolvem a cada um a responsabilidade de ser adulto. Existe ainda algo muito importante que a gente precisa considerar. Muitas vezes, o que nos faz ceder ao narcisista não vem apenas da nossa família, mas da forma como a sociedade nos educa. O nosso sistema moral, como ele é construído, gera muita confusão. Funciona mais ou menos assim. Se alguém faz algo que julgamos errado, sentimos que temos o direito de punir essa pessoa. É a lógica da punição. Só que é exatamente assim que o narcisista enxerga o mundo. Muitos clientes me relatam isso. O narcisista olha para eles e pensa: você é responsável por todas as dores que eu vivi na infância. Então agora você vai pagar. O raciocínio é sempre deslocar a culpa. Tudo que sofreram, projetam em quem está perto. O problema é que, por sermos empáticos, muitas vezes aceitamos carregar esse peso que nem é nosso. E é assim o ciclo de manipulação se repete. E não é só nas relações familiares ou amorosas. Isso aparece na política, nas comunidades, nos grupos sociais. Pessoas punindo outras de acordo com suas próprias réguas pessoais de certo ou errado, muitas vezes movidas por raivas antigas, por traumas não resolvidos. Mas essas punições não geram crescimento, só geram mais dor. E aqui que entra a diferença. A dor que transforma não é a dor da punição cega, mas a dor do limite que ensina. É quando alguém precisa assumir o próprio erro, encarar a consequência e, se tiver estrutura emocional para isso, crescer a partir daí. No entanto, a nossa sociedade muitas vezes distorce esse entendimento. Se você diz não a alguém que claramente está manipulando, logo te coloca um rótulo de má pessoa. Quantos clientes já me disseram: Lucrécia, me sinto culpada por negar ajuda, mesmo sabendo que era manipulação. Só que exatamente essa dor, a dor de não conseguir mais usar você, a dor de ter que lidar com a própria responsabilidade, que pode ser útil ao narcisista e pode ser útil a você, que precisa aprender a dizer não. Pense quantas mulheres que permanecem sobrecarregadas porque o companheiro, criado em um lar tradicional, aprendeu que lavar a louça, por exemplo, é tarefa exclusiva da esposa. A cliente me conta, ela pede ajuda, ele diz: já vou, e só vai horas depois, até que ela, irritada, faz sozinha. Esse padrão, que parece pequeno, na verdade reforça um privilégio injusto e perpetua a desigualdade. Enquanto o limite não é estabelecido, a desigualdade se multiplica geração após geração. E eu sei que dá trabalho, eu sei que cansa. Muitas vezes parece mais fácil deixar quieto, para evitar conflito, né? Mas não se engane. Cada vez que você deixa quieto, você alimenta um ciclo que continuará vivo nos relacionamentos futuros, na vida dos seus filhos, na cultura ao redor. Por isso, estabelecer limites não é apenas um ato individual, é um ato coletivo que constrói novas experiências para nós e para as próximas gerações. Eu sei que não é simples, eu sei que dá medo, dá cansaço, mas é justamente por isso que eu estou aqui, para lembrar você de que o caminho de colocar limites é sim cansativo no começo, mas é o único que traz crescimento real. E se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Compartilhe também a sua experiência, em quais situações você sente dificuldade de colocar limites. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser uma amiga, uma irmã, alguém que vive presa em um relacionamento com um narcisista. E vamos juntas aprender a colocar limites e causar a dor que transforma. Um super beijo!